Projeto Memória de Vinhedo Construindo uma História, realizado com recurso da Lei Paulo Gustavo por meio de edital de chamamento público da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Vinhedo. Imagem panorâmica da entrada da cidade de Vinhedo, No à direita, coração do intérprete de interior Libras. paulista, há uma cidade que respira história, cultura e trabalho. Vinhedo, um nome que carrega o perfume das uvas e a força de um povo que transformou campos de cultivo em um patrimônio de vida e tradição. Aqui, as ruas contam histórias Rua 9 e de julho de cada esquina 1966. guarda memórias que resistem ao tempo. De uma pequena vila de imigrantes ao próspero município que 1933, conhecemos Carnaval de hoje, Rua. Vinhedo cresceu sem esquecer suas raízes. Suas paisagens Panorâmica de área falam de arborizada. prosperidade, mas também de luta e dedicação. 1948, pessoas Este em é o cima dos relato tratores. de uma terra que não apenas abriga vidas, mas constrói histórias. Panorâmica da linha férrea de Vinhedo. Esta é Vinhedo, um lugar onde o passado e o presente se encontram, deixando marcas para o futuro. Bem-vindos a Memórias de Vinhedo, construindo uma história. Quero, em primeiro lugar, agradecer Norberto, dentro da a igreja. oportunidade de participar deste documentário, que é organizado e dirigido pela Vinhedo TV, celebrando os 75 anos da nossa querida cidade Vinhedo. Uma data Antiga Igreja de especial, Santana. nós devemos sempre celebrar, agradecer, bendizer tudo que a vida nos oferece. E esta cidade Padre de Vinhedo tem uma história muito bonita, como tantas outras, em tantas outras localidades. Para cá, Panorâmica da cidade de Vinhedo. há mais de 100 anos, nós tivemos a presença de colonos europeus, suíços, alemães, italianos, que vieram para substituir o trabalho escravo que era muito forte em nossa região. E a partir então deste tempo, distrito assim chamado de Rocinha foi crescendo, se estabelecendo, dependendo legalmente da cidade de Jundiaí. E óbvio, onde há uma comunidade de homens e mulheres de boa e reta intenção, está também a presença da igreja. No caso da nossa Igreja Católica Apostólica Foto Romana, antiga do que padre com os desde fiéis. as primeiras famílias que aqui se instalaram, também veio para oferecer apoio espiritual, religioso e ser também um espaço, um elo de comunhão entre as famílias, fortalecendo as famílias, a comunidade ao longo de todos estes anos. E o resultado que nós temos é uma cidade Panorâmica muito da cidade de bonita, Vinhedo, ao muito fundo da ativa, com uma presença extraordinária de famílias, não só de suas raízes aqui, mas também que acolhe pessoas que vêm de tantas outras localidades, como eu e tantos outros, né? Meu querido povo de Vinhedo, sou o Newton, Senhor Newton Bragueto, vereador. juntamente com o meu irmão Nelson Roberto, estamos atuando no ramo da fotografia em Vinhedo, que vem de família. Família que Foto de quando 1949. Vinhedo Nelson ainda era Bragueto e Rocinha. Atílio Bragueto. começou esse trabalho com fotografia. No decorrer dos anos, meu pai que continuou. Em 80, que nem a gente fala, deixou as botinas, né? E aí deixou a cargo para mim e para o meu irmão continuar o ramo Fotos dele. antigas da cidade de Vinhedo. Muitas fotografias, muitas lembranças, retratando o Vinhedo inteiro, né? Sendo que ele ficou na fotografia desde 1927, né? Até no ano de 70 alguma coisa, 73, como único na cidade. Temos muitas Mais fotos fotos do antigas do acervo do senhor meu pai. Nelson O Bragueto. que me emociona um pouco é meu pai deixar de dar o pão pra gente e investir num papel fotográfico. Porque uma foto antiga, que nem a gente temos aqui várias, né? E depois vocês não estão vendo, ele não vendia. Ninguém comprava uma foto de longe de um evento ou uma inauguração de alguma coisa. Mais algumas fotos da O cidade de pessoal Vinhedo. pedia fotos familiares, foto que tinha o pai, a mãe, enfim, né? E o custo desse papel, dessa impressão, que era tudo feito manualmente, eram caros. Mas ele com a sensibilidade dele, conseguiu guardar a uva do bolo. Mais 3 fotos antigas. Ele fez fotografias que não interessavam para ele comercialmente,
e colaborando, né, dando um presente, né, para o município. Tirava alguma coisa, até um pão da nossa mesa, guardava aquela foto. E eu falo que um povo que não tem memória, não tem história. Foto Esse de presente da 1929 família Bragueto, Bragueto. não só de mim, né, que eu sou uma das pessoas, mas foi o meu bisavô Ricardo, né, Ricardo Bragueto, que nós chegamos aqui no final do século, começo do século passado, né, veio para Vinhedo, se instalou, formou nossas famílias, né, teve 11 irmãos aí, todos eles casaram, muitos são conhecidos, inclusive o emancipador Odilon de Souza é primo da gente. Foto de Odilon de Sou Souza. Ricardo Bragueto. Depoimento de senhor Pai da Odilon de minha mãe, Souza. Ricardo Bragueto. Eu falava italiano com meu avô. Se não falava italiano, ele falava: fora de qui, porco bem. Suma daqui. Tinha que falar com ele italiano. Senão ele mandava embora. Brasão, Associação Buongiorno, Italiana Vinhedense. buonasera. Dependendo do período que você assistir esse vídeo, bom dia, boa tarde. Meu nome é Juliano Gasparini, estou presidente da Associação Italiana Vinhedense, uma instituição centenária de 124 anos, Documento presente aqui antigo em sendo Vinhedo, mostrado. e ao mesmo tempo sendo uma das mais longevas, mais antigas em atividade no estado de São Paulo. Estou Ao aqui fundo, uma recepção acompanhado com da minha pessoas sorrindo. esposata, Beatrice Cavalli. Parla, Beatrice, a palavra está contigo. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Beatriz Cavalli, sou vinhedense, sou Cortidão casada entrando pela aqui recepção. com Juliano Gasparini, que está à frente da Associação Italiana desde o falecimento do meu sogro, o Fotos Tuto na parede. Gasparini. Nós temos uma filha chamada Ângela Beatriz Gasparini, que completa 18 anos agora, em janeiro. E estou aqui ajudando nos trabalhos da Imagens de Associação dança Italiana, trazendo as mulheres, as pessoas que querem participar das nossas aulas de italiano, as aulas de dança. Estamos aqui promovendo a cultura italiana na nossa região. Fotos e livros na estante. Eu lembro que eu tinha uma curiosidade Senhor José Antônio e eu Zequim. entrevistei o Monsenhor Favorino várias vezes. E ele foi um dos emancipadores. Padre com os homens de Vinhedo. Assim como o senhor Odilon de Souza, que vocês entrevistaram, assim como meu avô Antônio Zequim, né? Eu tinha essa curiosidade, eu falava, onde vocês se reuniam, né? Eles se reuniam na sacristia da igreja. Foto antiga da igreja de E Vinhedo. tudo muito sigiloso, tudo muito assim, com muito cuidado para que Jundiaí não tivesse informação de que existia um grupo de pessoas pensando na emancipação. Por que pensava na emancipação? Isso é interessante contar. Vinhedo já estava se tornando uma cidade muito rica. Vista panorâmica de Vinhedo e com um parque tudo ao o que fundo. arrecadava ia para Jundiaí. Então as pessoas começaram a perceber que já podia se tornar um município independente com recursos para o desenvolvimento da cidade, né? Eu lembro como o senhor Favorino sempre brincava, ele falava, quando chega a época da eleição, o pessoal vem aqui, pinta a sarjeta, planta uma árvore aqui, faz uma coisinha qualquer e depois continua tudo a mesma coisa. Basta lembrar que naquele tempo, olha que coisa importante para dizer para vocês, não tinha um único hospital na cidade. A cidade só começou a ter um hospital que começou a ser construído em 1956. Durou 6 anos. Foto da Santa A Casa em construção da 1962. Irmandade da Santa Casa de Vinhedo. Ela começou em 56 e foi concluída em 1962, em maio de Vista panorâmica da cidade de Vinhedo. 1962, quando foi inaugurada. Então, veja você que nem um hospital nós tínhamos na cidade. Xingaram assim, Depoimento do senhor isso Odilon aqui, de Souza. então vou mudar o nome. Eu, como meu pai escolheu Vinhedo, e aprovaram Vinhedo, né? Nós tínhamos no quintal plantado muita uva. Eu falei, pai, olha, tá aí o nome. O quintal é uva, Vinhedo. Vamos botar Vinhedo. Mudaram 5 nomes. Houve eleição, aprovaram Vinhedo, né? Não sei porquê. Deixaram bonitinho, será? Ai, Deus Deus. Fotos de homens numa plantação de uva. E lá eu lembro, Ex-vereador estava Alcides falando da Vendemiato. emancipação de Vinhedo, né? Aí eu lembro que nem fosse hoje, a professora um dia, a gente chegou na escola, sentamos tudo lá, ela falou, hoje não escreve mais Rocinha, hoje você tem que escrever Vinhedo. Viu? Fotos de alunos da primeira escola da Estamos Rocinha. inseridos em um território
porque antes de tudo era um território Guilherme, indígena, historiador. né, dos povos Macro-G e Tupi. E nós conseguimos observar essa presença indígena na região quando nós paramos para pensar, por exemplo, nas bacias hidrográficas da nossa região ou mesmo nas cidades, né, do nosso entorno. Vinhedo é cortado pelo rio Capivari. Capivari, que é Rio das Capivaras em Tupi-Guarani. Vinhedo faz divisa com duas cidades que têm nome em Tupi-Guarani, Itupeva de um lado e Itatiba de outro, né? Vinhedo pertencia a uma cidade com nome em Tupi-Guarani, que é a cidade de Jundiaí. Então, Vinhedo está inserido em uma região que era uma região indígena, né? E, inclusive, as primeiras rotas de circulação de pessoas na nossa região eram rotas criadas, né, abertas justamente por essas populações indígenas. E nós temos, né, um vestígio material dessas rotas, que é o que nós conhecemos como Estrada da Boiada, né? A Estrada da Boiada fazia parte do caminho de Piabiru, que conectava povos indígenas da região sul com a região centro-oeste, né? Eu acho muito significativo, inclusive, que o bairro Casa Verde, que beira a Estrada da Boiada, todas as ruas do bairro têm nomes de povos indígenas, né? Porque, de fato, foram os indígenas que criaram ali aquele espaço, né? Então, acho que é importante nós Imagem aérea mostrando a represa de Vinhedo com árvores e muita vegetação ao redor. Terreiro da Dona Aurora, cantamos em Souza, seu do samba de louvor. roda. Terreiro da Dona Aurora, corre água e nasce flor. Bom, esse é uma dos versos que eu interpreto. Sou Homens e mulheres dançando no samba de roda. Bisneta de Maurícia, neta de coração de Dona Aurora. Tem uma ancestralidade muito grande, muito forte dentro do samba e que ele me chamou, né? Eu vim no momento certo, na hora certa. Poucas histórias, mas mais histórias mais afetivas possíveis. E eu vim aqui contar um pouco para vocês dessa história, por que eu entrei no samba e por que o samba de roda da Dona Aurora significa Homens muito tocando para a nossa instrumento, mulheres família. dançando no samba de roda. A minha avó fazia sempre esse samba, era uma vez por ano só. Que era o dia que ela levantava o mastro de São Pedro. Que ela fazia a festa, era quando nós fazia o samba. A avó do senhor Luiz Carlos tinha no samba de roda. o samba no terreiro e o baile dentro de um barracão de grande. Fazia o baile, lá no Citinho. Depois de lá do Citinho, nós fomos para a Fazenda Bahia. Nós fomos para a Fazenda Bahia, vai continuar fazendo na Fazenda Citinho ainda. Depois que a minha avó mudou para cá, para a capela, aí ficou tradicional o samba aí na casa dela mesmo ali. Mas era uma vez por ano só. Pessoas na organização do samba de roda. Era dia que levantava o mastro. E a Fazenda Cachoeira, ela se torna, né, Guilherme, historiador. um polo de escravizados aqui da região. De café na mão E aí, ao do mesmo tempo que nós vamos ter, né, a Fazenda Cachoeira como um Imagem desses panorâmica polos, da Fazenda com Cachoeira. trabalho de escravizados por conta da cana-de-açúcar e do café, o café Plantação vai de café. substituir o açúcar, nós vamos ter também a criação, né, a formação de quilombos na nossa região. Então a nossa região vai se transformar também em uma região quilombola. Uma tecnologia, né, que os escravizados utilizavam para a formação dos quilombos eram justamente os leitos dos rios. Porque os rios, quando eles andavam pelos rios, eles tiravam o cheiro e os cachorros não conseguiam mais persegui-los. Então, usando o leito do rio Capivari, os escravizados da região montaram um quilombo onde hoje é o bairro da Capela, né? Porque se nós pegarmos aí o mapa do rio Capivari, ele corta justamente ali a região da Capela. E aí esse quilombo, que foi montado na década de 1880, quando aqui já era conhecido, né, como a região da Rocinha, vai ficar conhecido como Quilombo da Rocinha. Então, desde a década de 1880, o que nós temos hoje como bairro da Capela, região da Capela, se torna uma região quilombola, né? E esse quilombo, ele vai estar em atividade articulado, inclusive, com escravizados aqui da Fazenda Cachoeira, né? Nós temos relatos
de que os escravizados que estavam nas fazendas, na Fazenda Cachoeira, na Fazenda Lacerda, em fazendas de Itatiba, eles entregavam sacos de milho, de feijão, de arroz, entregavam pólvora, espingarda para ajudar esses quilombolas que estavam lá no quilombo da Rocinha, né, na região da Capela. Homem e mulher na roda de samba. Senhor José Naquela Antônio Zequim, época, escritor de eram vinhedo. raríssimas indústrias, poucas. Foto mais antiga de vinhedo. Então o vinhedo teve um começo como a maioria das cidades Antiga das ruas de vinhedo. do interior paulista, né? O que mais se produziu aqui inicialmente foi o café. Nós não tivemos, por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar, nós não tivemos ciclo do ouro, nós já começamos com o café. Esse local que nós estamos fazendo agora, esse trabalho, que é a Fazenda Cachoeira, Imagem panorâmica da Fazenda uma Cachoeira. das maiores produtoras de café naquela época. Quase toda a extensão de vinhedo pertencia Panorâmica da à Fazenda Fazenda Cachoeira. Cachoeira, né? Todos que forem consultar a história vai conhecer lá que por volta de 1930 houve em 29 a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Fotografia antiga das ruas de vinhedo com seus comércios e residências, indicando a primeira escola de vinhedo. Muito crítico do preço do café. Era o tempo do Getúlio Vargas Café e é sendo um colhido. tempo em que queimava o café para ter menos produto, para aumentar um pouquinho o valor. E foi nessa época que praticamente o café começou a Mãos desaparecer. colhendo café vermelho no outro pé. ciclo para o país inteiro. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, essa estação ferroviária, ela ferroviária foi de Vinhedo. criada na época para escoar o café que era produzido aqui na Fazenda Cachoeira. Então, Panorâmica da por aí ferrovia de vocês veem a importância que teve o café nessa época. Mas agora, o produto que alavancou o desenvolvimento de vinhedo foi a uva. Imagem da plantação de Aí, uva. por volta de 1930, a uva foi o grande produto que movimentou a economia da cidade. Praticamente todo mundo plantava uva. Nós chegamos a ter, na cidade, mais de 6, 7 milhões de pés de uva. Hoje, eu não tenho certeza para dizer, não tenho exatidão, mas não deve ter mais do que 300, Imagens 400 de pés mil de pés. uvas. Então, uma diferença assim muito grande, né? Importante destacar qual era o tipo de uva. A Niagara, Caixa né? grande que com a alguns uva pronunciam Niágara branca Niágara, e Niágara né? Mas é rosada. Niagara. E tinha a Niagara branca e a rosada. Foi uma questão que aconteceu aqui no bairro Traviú, um bairro que fica entre Vinhedo Caixas e de Louveira. uva rosada que foi Niágara assim, para uma apresentação. mutação genética que ocorreu e apareceu a uva rosada. Então, naquela época, era assim considerada uma fruta comestível, não era para fabricar vinho. Então tinha a uva branca e a uva rosada. Hoje, nós não temos mais essa quantidade de uva plantada, né? E o que preserva ainda como tradição são as festas da uva. Corte que da a Festa gente da Uva de ainda 63. procura manter a memória com Festa da Uva, essa foto mais tradição atual. aí. Se a produção de uva Mulheres com roupas típicas da diminuiu, Itália. a produção de vinho melhorou. Pessoas na festa Hoje da os uva. produtores de vinho, de vinhedo, eles conseguem um vinho de melhor qualidade. Pessoas E curtindo já a não festa. é mais a uva Niágara, é a uva Shiraz. E além da uva Shiraz, Pés também carregados tem a de uva. uva Merlot, que é uma outra uva que consegue se produzir aqui para produzir vinho. Ficando o café para trás, ficando a uva para trás. O que Vinhedo é hoje? Uma Imagem cidade panorâmica das indústrias de industrializada, vinhedo. um potencial econômico impressionante e continuamos sendo uma cidade grandiosa e em desenvolvimento ainda. Pelo pouquinho que eu conheço, Senhor Luiz Carlos, do uma samba da de raiz roda da mesmo Dona ali, Aurora. a Muito avó homenageando Maurícia. Dona Aurora e o bumbo do samba de roda na Praça Aurora minha avó Sudário, no Maurícia. bairro da Capela. né? Porque minha avó Murique, ela foi escrava, né? Luiz Carlos testando um instrumento de samba de roda. Aí a fundadora foi minha avó Murique. Como já é contado que veio Thalita Souto, do da samba parte, de roda. né, dos escravos, né, que a minha bisavó veio como escrava e assim conheceu a avó Aurora, né, como carinhosamente Foto de Dona Aurora, do samba a de roda. chamava.
e ali se tornou o samba para fazer as comemorações religiosas. Porém, hoje, né, atualmente, a gente não faz mais essas comemorações religiosas porque foi todo mundo indo embora, né, os parentes já foram, né, falecendo, mas estamos tentando manter, né, essa tradição que é tão rica, tão cultural e que Vinhedo, dentro de Vinhedo, mais precisamente no bairro da Capela, que a gente tem essa tradição cultural. Imagem do instrumento de samba de roda. Então nós vamos ter uma formação quilombola nos últimos anos antes da abolição. E o quilombo da Rocinha, ele acaba sendo desmontado alguns meses antes de maio de 1888, né? Então, entre final de 1887 e início de 1888, esse quilombo é desmontado, mas como já se sabia da existência desse quilombo da Rocinha, no pós-abolição, a região da Capela se torna um reduto da comunidade negra. Da Praça Aurora Sudário, então, no bairro da Capela. Né, várias famílias como a família do seu Ângelo Soares, a família da dona Aurora Sudário, que vão para esse reduto quilombola, formando, né, um espaço aí de organização da população negra, né? Então, eu gosto sempre de lembrar que a história de Vinhedo, ela começa com essas ocupações indígenas, nessas bacias hidrográficas da região, e ela perpassa também pela vinda de africanos e pela formação de quilombos, né? Imagem de uma mulher negra com um olhar marcante. Das identidades africanas em espaços autônomos criados pela população negra. E daí uma história que não pode acabar, né? Senhor Luiz Carlos, emocionado, enxugando as lágrimas. Uma coisa é uma tradição da família. Na tradição de família, você vê que aí veio passando de um para outro. Para mim, uma honra de carregar o nome da minha avó. Até me emociona de falar o nome dela. De carregar o nome da minha avó, né? Então, imagem com a avó do senhor Luiz Carlos, do samba de roda, e ela está no samba de roda. O pessoal, tá aumentando o pessoal. Está aumentando, tem bastante que não gostava, ia nesse estima não gostava. Começou a entrar no meio, agora está indo junto com a gente. Tem um samba que a gente canta que aquilo ali é tradição da família. Que é tradição da família. Toda vez que a gente vai fazer um evento, tem que cantar aquele samba antigo. Mas a maioria do samba é tudo inventado na hora. É tudo versinho curto. Então, onde que a gente está tentando carregar, né? Vamos ver até onde Deus permite, né? Quando Deus está permitindo nós levar para frente, daí a gente vai levar. Eu gostaria... Senhor José Antônio Zequim, escritor de Vinhedo. Dar uma explicação aqui, dizendo o seguinte: nós somos muito mais seculares do que nós imaginamos. Eu vou tentar contar de hoje para trás. Hoje nós chamamos Vinhedo. A emancipação oficial aconteceu em 2 de abril de 1949. Foto de 1949 com os emancipadores de Vinhedo. Nós temos 75 anos. Antes, nós éramos Distrito de Paz de Rocinha. Quando aconteceu isso? 31 de outubro Foto de 1963 1968. da Prefeitura de Vinhedo. Se como município 75 anos, como distrito 116 anos. Se eu não erro a conta aqui, 116 anos. Mas, se a gente for voltar um pouco mais, essa região aqui, ela começou a ser habitada. 1941, foto da família Corajari passeando de barco. Vila da Cachoeira, por volta de 1830. E aí já se somam quase 200 anos. Seja Vinhedo, seja Rocinha, seja Vila de Cachoeira, nós temos muito mais tempo do que nós imaginamos. Se nós dermos um passo, foto de 23 de abril mais de 1929, para trás ainda, escoteiro Mirim. Vinhedo sempre pertenceu a Jundiaí. E Jundiaí já é uma das
povoações mais antigas do país, mais antigas do Brasil. E ela já existia como aldeia em 1612. Então aí já se vai 400 anos. Foto de mais, 1980 da rua 9 de 400 julho. e tantos anos aí. Naquela época, a aldeia de Jundiaí pertencia à capitania São Vicente. Por essas datas, 1949, 1908, 1830... Foto de 1950, jogadores de bote. Nós somos muito mais antigos do que nós imaginamos, embora tivéssemos outros nomes, não é? Ninguém vai duvidar de que nessa região toda existiram muitos indígenas que eram uma área de muitas matas virgens, rios. Por aqui passaram os bandeirantes. Imagem da Tudo isso ferrovia precisa ser considerado quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de futuro, né? Porque as coisas estão sempre em transformação. Como vai ser Vinhedo daqui 100 anos? Quem é que pode vislumbrar assim como que nós vamos ser daqui 100 anos? Porque nós vamos embora, todos nós que estamos aqui agora e outros virão, né? Então, que fique registrado a importância de cada pessoa ser um verdadeiro cidadão que cuida da sua cidade e que Imagem panorâmica da Praça do Aquário com residências e comércios em volta. Eu acho que essa história que marca muito para todos nós e para ele também, né? Quando a emancipação, né? Quando chega essa notícia na escola, fotografia na fazenda, antiga das ruas de Vinhedo com seus comércios e residências, indicando a primeira escola de Vinhedo. Né? Acho que tudo isso ele contou, a vinda dele para a cidade, né? Todo esse trabalho da Imagem roça da primeira escola mesmo, de Vinhedo. né? Um representante do povo que era do povo, né? Que veio ali do povo, imagem né? Que do veio governador realmente, na cidade que de Vinhedo. que sabe o que é o chão da fábrica, como a gente fala hoje, né? Então, acho que essa do senhor Alcides né? Ele conheceu na essa época, cidade. Presidente da Câmara de Vinhedo. Então, a Associação Italiana, Juliano como eu já havia Gasparini, dito, ela tem da Associação tudo a ver Italiana. com a história de Vinhedo, né? Participou desde a Fazenda Cachoeira, Vista Vila de panorâmica da Rocinha Fazenda Cachoeira. e Vinhedo. A construção de Vinhedo partiu da Associação Italiana, porque Imagem de um naquela documento época, antigo. como os italianos economizaram Objetos muito antigos, e tinha relógio, caixa máquina para isso aí, fotográfica, ela ajudou atas, na primeira construção balança, da Praça Santana, com o coreto, auxiliou na construção da Matriz Santana atual, na Santa Casa de Vinhedo, a gente, construção 1962, prédio, a foto família da Santa Casa Corazade, de Vinhedo. pertencente à Associação Italiana, doou o prédio, todas as famílias Quadro pertencentes com à sobrenomes de associação pessoas italianas. contribuíram, né, para a construção, cada pedacinho de tijolo, concreto, madeira foi doada pela família Bassetti, que hoje é associada e faz 88 anos que o vinho Bassetti, imagem de uma garrafa de vinho é o vinho Bassetti, oficial da pessoas que Associação fizeram parte da Associação Italiana. Esse vinho tradicional de Vinhedo. Vou falar de todas as famílias, né? A gente vai ficar um tempão aqui e eu posso imagem de uma cristaleira com vários da memória e posters, esquecer de alguma. Da Eu não quero Associação ser injusto, Italiana. mas a participação de todas as famílias italianas em Vinhedo tiveram sua contribuição Foto da Associação em Italiana cada pedacinho, de Vinhedo. em cada rua, em cada prédio no antigo que você tem aqui na cidade, tem um pedaço da Associação Italiana, como eu falei do prédio da questão do Rocinense. Foto do antigo clube que depois aí se tornou um Rocinense, clube independente, 1956. mas começou com os associados da Associação Italiana, a própria Câmara de Vinhedo, as primeiras sessões foram aqui na Associação Italiana, nesta mesa Foto da primeira sessão da Câmara de Vinhedo. E ao mesmo Vinhedo. tempo a cidade foi desenvolvendo, a associação também, a questão da festa da uva, a parte cultural, as festividades, festa de Santana. Foto da corte da uva brindando com vinho. É família italiana, não é? Senhor Odilon de Essa Souza. festa italiana, tudo comemorava aquele almoço. Foto do senhor Odilon de Souza com os amigos. O meu nono, Bragueto, ele fundou. Foto antiga de 3 rapazes. Né? Ele criou a cidade, então. O cinema ele construiu, tudo ele foi. 1947, inauguração Cine Bandeirantes. Foi nota 10, viu? Vinhedo, o senhor Ricardo Bragueto. O Zequinha, é amizade com o pai dele. Ele é pequeno, quando ele ficou adulto, o pai dele morreu, eu passei a trabalhar com ele, né? Eu quero honesto, muito bom. Zequinha.
Certificado de moção de aplauso, senhor Dilon. O processo, ele foi concluído oficialmente em 2 de abril de 1949. Mas ele durou mais de um ano, esse processo. Ele começou lá atrás em 1948. Foi um processo de 1 ano e meio, mais ou menos, para tudo Foto do antigo Centro Telefônico de Vinhedo, 1921. Da emancipação, ela tem, assim, histórias muito curiosas, bonitas. O importante, para registrar de uma maneira bem objetiva, foram 21 cidadãos naquela época, não é, que se reuniram várias vezes e aí a coisa foi caminhando até que o processo foi concluído. Outra coisa importante é dizer, o líder, vamos dizer assim, daquele grupo de emancipadores foi o médico Dr. Abraão Aum. Foto do Dr. Abraão. Que acabou sendo o primeiro prefeito da cidade, né? Foi eleito, e depois ele foi reeleito para um segundo mandato. Foi uma grande personalidade também da cidade, o Dr. Abraão Aum, né? Foto de 1967 de uma casa antiga, onde hoje é a Câmara Municipal de Vinhedo. Procura entender o motivo, né? O processo é complexo, o processo, viu? De conversar, é muito complexo. Conversar com a pessoa a votar. Houve eleição, sim ou não? Então, a maioria votou para sim. Para emancipar. A maioria votou sim. Então, foto de 24 de outubro de 1948, acontecendo o plebiscito. Sempre houve uma participação da população. Para quem não sabe, foi feito um plebiscito para ver se a população queria ou não a emancipação. Porque tinha um número de moradores que achava que a cidade deveria continuar dependendo Setembro de 1973. E outro instalação detalhe do Cruzeiro de curioso, Vinhedo. para quem ainda não tem esse tipo de informação. Foi igualmente feito um plebiscito para escolher o nome da cidade. E foram apresentados assim 4, 5, 6 nomes que a população ia lá e votava. O nome mais lançada votado a pedra fundamental da Igreja Matriz, Vinhedo. 1949. Por ser Santana, Padre Norberto, uma devoção muito forte junto à comunidade italiana, quando a igreja aqui foi instituída em 1858, então o nome escolhido para Igreja Matriz para Santa Ana, 1917. Ana, mãe de Maria, vó de Jesus. Estas referências que são certas na história não estão na fonte bíblica, são fontes alternativas, mas confiáveis e que faz com que certeza a história Igreja de Matriz Santana de São Ana, Joaquim 1949. seja uma história querida, amada por todo o povo. A primeira capela ela foi construída onde hoje está a praça, aqui à nossa frente, bem de frente à Igreja Matriz. O primeiro padre que aqui trabalhou no lançamento da pedra fundamental era um padre suíço. Igreja Santa Ana, 1958. Portanto, europeia, Padre Abstalden. E a capela foi construída até que em 1948 aqui chegou o Monsenhor Favorino, um padre novo vindo de Campinas, que se aliou, se agregou à comunidade vinhedense da época, muito forte, muito atuante. Pedra fundamental da Igreja Santa Ana, 1951. E ele, percebendo com o crescimento muito fortíssimo de Rocinha, também apoiou o movimento de emancipação, esteve junto, o Monsenhor Favorino, e apoiando o movimento de emancipação, ele também acabou percebendo a necessidade de construir um templo, uma igreja maior para Vinhedo Padre do com os futuro. fiéis da Igreja de Vinhedo. Esse sonho dele foi assumido também por um amigo seu de infância, que em 48 havia se formado em engenharia civil, o senhor Eduardo Segurado, que topou a ideia do Monsenhor de construir um templo que fosse para o futuro da cidade. E hoje é o que nós temos aqui, esta grandiosidade, esta obra fantástica, faraônica. Imagem panorâmica da Igreja de Vinhedo. A capela ali da frente, ela foi demolida, um ritual muito bonito. Aos poucos a comunidade foi desmanchando e dando lugar a esta nova igreja que tem uma
simbologia muito forte, né? As famílias aumentam, o município se desenvolve, a comunidade de fé também vai junto, né? Pedindo sempre a graça, a proteção de Deus pelas mãos de Santana, como nós hoje bem o vivemos na história da cidade. Tem uns 6, 7 quilômetros ali a pé. Senhor Alcides Vendemiati. Lá na fazenda. Era muito bom, né? Porque a gente tinha vontade de fazer, né? Foto do senhor Alcides Vendemiati na Câmara Municipal de Vinhedo. Continuou até, só que lá era só até o 3º ano, né? Aí, a gente, como morava na fazenda, não tinha como estudar fora, né? Aí a professora escreveu uma carta, quando eu terminei o 3º ano, ela escreveu uma cartinha, fechou e falou, quando você vai estudar, eu vou pedir para você estudar numa escola militar. Foto do senhor Alcides Vendemiati ao lado de Paulo Maluf. Porque você pode estudar na escola militar, você vai ser um bom militar. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí ela falou, leva essa carta, o dia que você for lá, fala para o seu pai apresentar você lá um dia, você entrega essa carta para o comandante. Mas não fui, né? Não teve jeito, né? Porque na roça você tinha que trabalhar, né? Foto do senhor Alcides na trajetória de vida. Tempo, depois nem sei para onde foi parar. Fotografias do senhor Odilon fardado na época do exército com seus amigos. Porque era reservista, não é? Senhor Odilon de Souza. Na hora de partir para a Itália, então eles queriam a organização, lá onde ocupa um cabo, aqui ocupa 2. Então aquele Brasil, excesso de cabo, na hora de partir. Vai. Qual foi a escolha? 3 fotos antigas da família do senhor Odilon de Souza e ele ainda pequeno. Os cais que tinham o curso secundário, nós fomos para o CPOR. Então eu fui para a escola militar, não é? Então eu segui. Eu fiquei aqui. Fotografia do senhor Odilon em uma mesa trabalhando. Era contador e cabo, então eu fiquei aqui na escola militar, não é? Eu não fui, graças a Deus. Meus amigos morreram lá. Quantos dias, né? Fotos dos soldados voluntários que lutaram na Revolução de 1932. Como meu avô faleceu quando eu tinha 9, 10 anos de idade, Guilherme, eu ainda não historiador. tinha toda essa dimensão, né, do que ele representava, do que ele fazia. Fotos mas é do muito avô de bacana Guilherme. andar por Vinhedo, andar pela capela, principalmente ali pela região do Palmares, né, que é uma conquista da luta dele e obviamente, né, de dezenas, centenas de outros vinhedenses. E ouvir relatos, ouvir histórias, né? Conversar com membros da família da Dona Aurora, que tem muito carinho por ele. Então é muito bacana pensar que a minha atuação como professor de história, como pesquisador Imagem de 3 pessoas do projeto Rota Afro, juntamente com o prefeito da cidade, sorrindo com panfletos na mão, tirando fotografia. É uma forma de levar a luta do meu avô adiante, né? E levar as contribuições dele aí para a sociedade vinhedense. Eu tenho muito orgulho de pensar que antes mesmo, né, da lei da Semana da Consciência Negra ou do Guilherme, Dia da mais um Consciência participante Negra, do projeto ser uma Rota lei Afro, estadual conversando com o prefeito ou da ser cidade. uma lei federal, o meu avô foi o primeiro vereador a transformar em um projeto de lei aqui da cidade de Vinhedo, né? Isso Mulher no ano de negra, 2001 já havia a criação aí da lábios. Semana da Consciência Negra em Vinhedo. E um outro legado importante do meu avô é que em 2002 ele criou uma premiação que acontece até hoje na cidade, que é o Diploma de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares. O Diploma Zumbi dos Palmares foi criado pelo meu avô em 2002 e entre 2002 e 2004 ele foi entregue para várias personalidades negras da cidade de Vinhedo que se destacavam na área da cultura, Imagem da educação, panorâmica da do luta bairro da antirracista. Capela, na cidade de Vinhedo. Meu avô, infelizmente, faleceu em 2007 e aí depois, nos anos 2010, o diploma ele continuou sendo entregue, né? E hoje ele faz parte de uma celebração anual que ocorre, né? É feita pela Câmara dos Vereadores, mas geralmente ocorre no Teatro Municipal ou em outro espaço, junto com outras premiações, né? Como medalha Dr. Abrão A1 e outras medalhas e diplomas que são entregues à cidade, né? Então o meu avô ele teve uma atuação muito importante para se pensar na valorização
da luta antirracista dentro de Vinhedo, na organização da comunidade negra, no reconhecimento, né, e valorização das pessoas que estão promovendo aí uma sociedade mais justa, igualitária e pensando aí nesse protagonismo histórico e cultural dos negros vinhedenses. Bandeiras, né, na porta da igreja. Sempre bom lembrar, como bom italiano, os ancestrais, né? Eu sou bisneto do Giovanni Gasparini e Ana Lombardi Gasparini, vocês vão ver aí, no caso é João Gasparini, que tem o nome das represas, e Ana Lombardi, que tem nome de rua, e neto de Afonso Gasparini e Ângela Canella Gasparini, e filho do imagem de Juliano e Beatriz Tuto no altar Gasparini, com o padre. também Afonso Gasparini Filho, conhecido como Tuto, que tem o nome no Memorial do Imigrante italiano, e também de Inês Gasparini. Imagem de Dona Inês Gasparini. Viva aqui conosco, participando. Imagem de celebração dentro da igreja. Por falar em Senhor família, Newton Bragueto, vereador. Né? Com fotografias. Meu bisavô Ricardo Rodolfo Bragueto, que temos uma rua aqui próximo a início do 9 de julho, Imagem como da na época italiana, com quadros de documentos antigos na parede, ao fundo bandeira do Brasil e de ele Vinhedo. foi o primeiro presidente, e era uma sociedade meio fechada na época, e só italianos é que poderiam entrar. Estantes com Então mais ele fotos. sugeriu para o meu avô, filho dele, o Atílio, que formasse um segundo clube ou uma segunda associação. Aí que veio a ideia de se formar a Associação Rocinense de Futebol. Clube Rocinense, Aí 1956. Meu avô, Atílio, com alguns amigos, né, formaram um clube paralelo. Aí ficou a Associação Italiana mais com o pessoal italiano, Diplomas pendurados Associação na parede. Rocinense de Futebol com todos que quisessem. Alguns eram sócios dos dois clubes, alguns não podiam entrar na associação, ficaram sócios só do Rocinense. Fotos de era pessoas da pessoal de Associação fora, Italiana né? Vinhedense. Então, ele que deu a ideia para o meu avô, que assim fundou o Clube Rocinense. Visita do cônsul italiano, foto de 1935. se não me engano. Ela houve um hiato, né, Juliano na década Gasparini. de 40, na guerra entre Fotos de 42 documentos. e 46, que a associação ficou inativa, né, devido à guerra. E é uma outra parte que a gente pode depois conversar sobre isso, uma Fotos de história documentos longa. e listas de E a presentes. associação voltou em 1947, não mais como Societade Mutuo Soccorso, né, mas como sociedade beneficente, e tiraram os italianos Imagem de uma porque pilha houve de essa livro. perseguição da época da Segunda Guerra entre japoneses, alemães, e depois isso é uma concepção histórica que as pessoas já sabem como é. Imagem de Então, documento na parede. Só na década de 80 que ela voltou de novo a ser a Associação Italiana Vinhedense. E utilizar, inclusive, o brasão e tudo mais. Resgatamos isso, né? Imagem de vários No documentos caso na do meu parede. pai, em memória, o Afonso Gasparini, filho que esteve à frente da associação por mais de 16 anos, né, até o seu falecimento. Eu acabei assumindo com o falecimento dele. Meu Imagem pai de renovou pessoas na muita associação coisa aqui italiana. na associação, inclusive abrindo, né, para as demais italianos, porque até a década de 90, quem participava da associação eram somente os fundadores, né? E nós Pessoas continuamos festejando esse na coluna trabalho dele italiana. após a morte e abrimos, Padre, né, da Associação depois, Italiana. na década de 2000, Pessoas para que descendentes alegres, de italianos que festejando. estivessem mudando para Vinhedo, agora residindo em Vinhedo, possam se tornar, né? Também abrimos para as mulheres, porque as mulheres não tinham direito a ser associadas, Pessoas era uma coisa dançando. antiga. Então hoje as Taxa de mulheres são polenta. associadas. Quem chega em Vinhedo tem o seu sobrenome, pode nos procurar aqui na Associação Italiana, na sede aqui do centro, porque nós temos uma sede cedida pela Prefeitura Imagem aérea de do Vinhedo, Memorial do na Imigrante na entrada de administração do Vinhedo. Dr. Dario Pacheco, que cedeu o Memorial do Imigrante para que pudéssemos participar desse restauro do Memorial do Imigrante, que é a sede de entretenimento, a sede social, né, da associação, junto a demais outras associações. Imagens de Nós vários fazemos tachos de festivais polenta. gastronômicos, Festival da Primavera, Pessoas festejando Festival na de Associação Natal e os Italiana outros festivais. Vinhedense. Em breve o Festival Italiano, né, que também já estamos trabalhando. Começamos o Festival Italiano, mas aí veio a pandemia. Pessoas na fila do Vamos buffet retornar para se com ele. servirem. Então, a associação Pessoas ela tirando tem foto. ligação com tudo. Eu sei que quando eu me candidatei a Senhor vereador, Alcides Vendemiati. primeira vez em 64, eu fiquei suplente, não ganhei. Então, em 72, eu candidatei de novo, turma da fábrica, tudo me ajudou, né? E eu fui eleito em 72. Eu trabalhava na fábrica ainda. Foto de 1948, Eu fiquei mais antiga uns tempos na prefeitura de fábrica, Vinhedo. Depois saí. Eu saí da fábrica
Até o gerente não queria que eu saísse de jeito nenhum. Mas eu dei um jeito de sair. Então eu falei, tem que ajudar meu irmão, né? Na Joanete. Banda musical, 27 de novembro de 1938. Sem salário. No terceiro mandato, fiquei mais um ano, aí começou a pagar uma ajuda de custo. Quando meu pai entrou na política, eu tinha acho que 6 anos, por aí. Então, como você bem colocou, é a minha vida inteira, né? Eu acompanhei, quando na adolescência eu participava das reuniões, inclusive ia na Câmara, assistir sessão, lia todo o estatuto lá da Câmara, todo o material que me caía em mãos, assim, Imagem de eu banda sempre musical, 1938. lia, discutia com meu pai, conversava sobre os projetos que chegavam na Câmara. Então, eu costumo dizer que pelo tempo que ele ficou e a maneira com que ele lidou com a vereança, que foi uma coisa tão tranquila, e para ele não era uma profissão, era uma missão. 2 de abril de Era uma missão, era um amor, era uma missão aquilo para ele. Porque ele tinha a profissão dele, né? Ele trabalhava muito, como ele já contou, né? Trabalhou ali no mercadinho, trabalhou como avicultor, então ele trabalhou muito na vida. Então, junto com a vereança, ele trabalhava na vida secular, né? Na profissão dele. Imagem da Rocinha, então, a vereança 1946. para ele nos ensinou, né, que era uma missão, que era para o desenvolvimento da cidade, que aquilo ele estava fazendo para que a cidade pudesse desenvolver, ela lutar para o desenvolvimento da cidade. Foto antiga da cidade de pelas Vinhedo. pessoas que aqui moravam, né? Então, nós sempre enxergamos o político, como meu pai, né, dessa forma, como uma missão. Então, eu sempre enxerguei que a política deveria ser uma missão. Então, eu sempre vi meu pai como um homem muito amoroso, muito determinado, muito trabalhador, muito responsável com aquilo que fazia, responsável com aquilo que era 1945, para trazer de resposta para as pessoas reunidas. E isso eu trouxe e trago para a minha vida, né? Ele nunca deixava ninguém sem resposta. Ou era sim, né? Ou era não, ou era, ó, espere que eu vou verificar como que a gente pode trazer uma solução, uma resposta para isso. Então, é um exemplo a ser seguido. E é o que eu tento fazer, né? Seguir esse exemplo. Imagem de mulheres no samba de roda. Traz, né, a pureza, né, da história. Vinhedo precisa elevar mais essa história do negro, a história do quilombo, Thalita Souza, do samba de roda. Do samba de bumbo paulista. Porque hoje é lei, né? Na verdade, hoje é lei, não tem como falar assim, não tem como discutir e falar, não, é só uma história que vamos colocar no livro. Não. Homem tocando instrumento no samba de roda. É a história, a gente é a essência e nós estamos na essência de Vinhedo, né? Vinhedo por ter, né, ser uma cidade, né, que falam dos italianos, dos imigrantes, enfim. Nós somos uma samba de cidade roda que tem acontecendo, uma mistura. homens e mulheres dessa participando. Mistura, a gente quer ensinar a história negra, a história do povo negro, do povo do quilombo que veio com a maior felicidade do mundo mostrar o samba e elevar esse legado do samba, né, que é o que eu sempre brinco, né, eles estão pavimentando, né, a história que não é de hoje, estão pavimentando para a gente poder conseguir dançar descalço, né. É tudo entre família mesmo. Senhor Luiz Carlos do samba de roda. Mas não era nada assim cultural, assim. Não, era só divertimento da família mesmo, era. Agora que a coisa, ainda estão fazendo parte cultural todinho. Depois que minha avó faleceu, que nós começamos a fazer isso daí, porque depois o bumbo ficou, quando minha avó faleceu, o bumbo ficou pendurado lá muitos anos. Nessa época, eu ajudava meu pai na indústria, e depois, à tarde, na hora vaga, eu estudava violino, né? Eu fui... Foto do senhor Odilon de Souza sendo violinista. Da Orquestra Sinfônica de Campinas, né? Era violinista, era bom de violino. Hoje, como emancipado aqui, eu não toco mais, né? Perdi a emoção. Mas eu fui bom violinista, viu?
Deixa eu ver, por acaso, eu não sei, deixa eu ver. O cara tocou violino e eu tinha tomado um pouco de cerveja. Eu falei, dá essa porcaria aqui. Lembra, né? Na Espanha lá? O camarada estava tocando violino, eu peguei o violino depois do almoço e Fotos do senhor Odilon com violino na mão. Mas foi um sucesso. Eu estava com a mão boa, toquei o violino, tinha toda gente. Nossa Senhora, quanto dançar, Nossa Senhora do céu. O vereador, se o vereador quer aparecer Imagem da ferrovia de Vinhedo. E ser recompensado, ele tem que correr, porque não é hoje tem as comunicações mais fáceis, um celular, internet. Aquele tempo não, aquele tempo que o cara falou, você tem que ir lá conversar com o povo. Você não vai atrás do povo. Anotar um bilhetinho aqui, outro lá e levar para a Câmara. Mas era assim, e foi assim, 30 anos. 30 anos, foi essa correria sem parar. Mas que tem dentro da nossa mente e do coração, que é aquele sentimento do italiano, né? Do inconformismo italiano, né? Dos gestos, do jeito de falar, do jeito de gesticular, de falar e parece que está brigando, mas não é. Depois briga e daqui 5 minutos está tudo bem, né? Esse é o jeito italiano. Então, se você tem descendência de italiano, esse jeito aí dentro de você, vem para a sociedade italiana, para a associação documentos e italiana, fotos pendurados na parede. Será muito bem acolhido, pois o italiano aqui tem um coração enorme. E nada como manjar, e beber, e falar bem da vida. Homem falando no microfone na festa da uva de mal da Vinhedo. vizinhança. Pessoal, é assim, italiano é bem, ele é bem transparente. Né? Pessoas mexendo no tacho de polenta. Mas são pessoas com enorme coração, né? Enorme pessoas coração. muito boas. Não deixo de falar, porque é assim mesmo, italiano. Então, a Associação Italiana é isso, essa simplicidade, esse jeito de falar, de comer, Foto da Associação Italiana. E principalmente, né, acima de tudo, Deus, Jesus Cristo e a Imagem família. da Bíblia aberta. Prezamos muito pela família, pela tradição de família, pela cultura, como eu já falei, gastronomia. Imagem de forno a e lenha. também o respeito Imagem às de tacho de religiosidades polenta. católicos evangélicos. Porque Imagem de são panela a com base da polenta. família. Imagem de mulher quando fala em dançando. família, já começa a se emocionar, porque você já pensa lá atrás do seu bisavô, tataravô, vindo de navio, passando fome, com aquele monte de irmãos. Imagem de tacho de polenta. E aí de lá, uma pessoa, né? Nós fizemos o encontro dos Gasparini há 4 anos aí, e a gente discutia Imagem do isso, tombo da como polenta um com o casal, padre Norberto falando ao né, microfone ao lado formou de Juliano depois Gasparini e Paulo Palmeira, vereador da de cidade. quase 100 anos, 400 descendentes, né? Então é demais, isso é fantástico, a gente se emociona. Então, italiano é isso, né? Você chora, você briga, você ri ao mesmo tempo e acaba tudo bem. Senhor Odilon de Souza. Eu sou gago, sabe? Eu gaguejo um pouco, viu? Senhor Tô Odilon bebeiro? de Souza, esposa, em frente a uma casa. Mas tu cresci, viu? Fui fazer consultoria, escrivão, coletor, fui chefe do posto fiscal, em Vinhedo, chefe do posto em Louveira. Eu cresci. Ah, depois, mais tarde inventado de novo. Você é contador, aí faz o curso superior. Aí fiz direito. Eu fiz direito. Eu sou advogado. Mas nunca exerci. Nunca exerci. Eu peguei o diploma e guardei. Reconhecimento e gratidão a seu Odilon de Souza da Prefeitura de Eu Vinhedo. que agradeço a oportunidade Carlos do Samba de Roda. que vocês estão dando pra gente. Imagem da avó do Primeiro, senhor quero Luiz muito Carlos. agradecer a Deus, a ancestralidade por ter me chamado. Thalita Souza do Samba de Roda. Levem isso com vocês. Um momento, seja qual for da sua vida, se receber o chamado, vá até esse chamado, né? Seja ele qual for. Faça-se importante, né? Essa história é importante, que é o povo negro, o povo do Samba de Roda do Dona Aurora, a história de Vinhedo, porque fazemos parte da história de Vinhedo, que leve alegria sempre e se puderem estar no nosso meio, pode vir que a gente recebe e mesmo vai ser a nossa família. E
E a minha frase que eu levo muito isso e que eu falo em todos os lugares é que o samba me salvou. Imagem panorâmica da É igreja. impossível Matriz você Santana. falar da história de Vinhedo, este ano completando 75 anos de emancipação, sem levar em conta a história religiosa do povo católico, do povo cristão. Padre Norberto. Óbvio, né, respeitando as outras denominações que aqui temos desde a origem. É muito forte a fé do nosso povo. É muito forte o amor, o carinho, a atenção a Jesus Cristo, que é a razão da nossa vida, que nos congrega, que nos dá força, sobretudo nos momentos difíceis que temos na nossa vida familiar, na nossa vida de sociedade também. E com isso, a comunidade foi crescendo junto com o povo, e ao longo de todos estes anos, na liderança do Monsenhor Foverino, que aqui ficou por quase 50 anos, inclusive falecendo aqui, os restos mortais dele estão guardados na capela ali dedicada a Nossa Senhora de Fátima. A igreja achou por bem fazer aos poucos uma divisão, não para subtrair, mas para somar. E outras paróquias nasceram. A paróquia Nossa Senhora Imagem da de paróquia Nossa Senhora Lourdes, de a Lourdes. paróquia São Imagem da paróquia São Sebastião, por imagem da último, paróquia a São paróquia Francisco de São Assis e Francisco imagem de Assis. dentro da igreja mostrando seus São bancos e altar. comunidades que na origem nasceram todas do coração de Santana, que era a paróquia primeira, a matriz da cidade de Vinhedo, padroeira da cidade de Vinhedo. E no meio destas instituições, não podemos deixar de fazer referência, em 1948, aqui chegou a comunidade dos monges beneditinos. Hoje nós temos aí o mosteiro, Imagem panorâmica liderado do mosteiro. por Dom Paulo. Este mosteiro muito ajudou a expansão e a concretização da fé cristã católica na cidade de Vinhedo, fundando diversas capelas aqui e acolá, dando, portanto, às famílias, não só as italianas, as alemãs, as africanas que vieram de fora, mas também as famílias oriundas aqui mesmo de Vinhedo, toda a consistência, toda a força, toda a estabilidade. Imagem É uma alegria panorâmica para do nós, mosteiro. uma honra para nós. Eu estou aqui há 3 anos e meio, de um modo muito particular, participar desta história. Os 110 anos de criação e instalação da nossa paróquia. Nós dependíamos no início da paróquia São Sebastião de Valinhos e hoje nós já temos esta liberdade, esta autonomia, esta história construída com muito amor, com muita dedicação. Portanto, é uma satisfação, torno a repetir, fazer parte deste documentário, agradecendo a Deus esta história muito bonita. Fotografia do senhor Muito Odilon e obrigado. mais 5 amigos. Graças a Deus, onde passei deixei bom. Senhor Odilon de Souza. Deixei bom pessoal, onde passei, graças a Deus. Eu tratei as pessoas com muito respeito sempre, de modo que estou aqui, Portal da entrada de vivo Vinhedo. ainda. Assim encerramos essa jornada por Vinhedo, uma terra moldada pelo trabalho, pela tradição e pela esperança. Agradecemos a todos que contribuíram para contar essa história, desde os pioneiros que deram seus primeiros passos até os que hoje mantêm vivas as memórias de um passado que nunca se apaga. A vocês, moradores e visitantes, que carregam Vinhedo no coração, o nosso mais sincero obrigado. Que essa história inspire as gerações futuras e que as crianças de hoje possam crescer com o mesmo orgulho e amor por essa terra, preservando suas tradições e construindo novos caminhos para o amanhã. Terra abençoada. Terra sagrada de frutos abençoados, que alimentam os seres que a habitam tão efemeramente, gerando a responsabilidade do ciclo da vida, que é para sempre. E sempre de pai para filho, a eternidade de uma história sem fim. A sagra imigrante do café e da uva, do que veio antes e do que virá depois. Das colinas verdejantes em rios de vinhos, que enchem as taças do amanhã. Uma Vinhedo de vinhedos, uma terra paulista de raízes europeias, arco-íris multirracial que colore o tempo e desenhe uma paisagem cósmica.
um lugar de quem a habita e de quem vem. Esta é Vinhedo. Esta é sua saga. Obrigado por fazer parte dela. Projeto Memórias de Vinhedo Construindo uma História, realizado com recurso da Lei Paulo Gustavo por meio do edital Chamamento Público número 009/2024 da Secretaria Municipal da Cultura, Turismo de Vinhedo, São Paulo, produzido por Vinhedo TV, apoiado pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e Prefeitura de Vinhedo. Realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.